Olá, paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Interligado. E hoje, no episódio número 4, nós vamos estar recebendo um casal que tem uma experiência de vida incrível. Eles são missionários, atuaram já em diversos países com especialidade na Ásia e hoje estão aqui para contar um pouco para a gente dessa experiência, de como é a vida de missionário. Sejam muito bem-vindos, pastor Wíris, irmã Maria de Lourdes. Bem-vindos ao nosso podcast. Muito obrigado, é um prazer estar aqui e participar deste podcast. Eu no Jabes. E na medida do possível nós vamos aí interagindo e respondendo. Amém. Irmã Maria de Lourdes, bem-vinda. Obrigada. A senhora já tem uma familiaridade com as redes sociais, né? Eu faço algumas coisinhas, mas bem amadora. Você então já aproveita, já deixa aí o seu like, já se inscreva no canal aqui da Adna e também pode escrever no comentário aquilo que quem você quer ouvir aqui, quem que você quer que a gente traga para os nossos próximos episódios, para os próximos podcasts. Você quer que a gente faça ao vivo, quer que a gente faça uma live? Vamos ver, deixa aí no seu comentário, deixe a sua curtida para que a gente possa fazer crescer o nosso podcast e alcançar muitas pessoas. Pastor Wíris, irmã Maria de Lourdes. Lourdes, pode chamar? Pode. Lourdes. Vocês foram missionários durante um bom tempo na Ásia. É isso mesmo? Como que vocês foram parar na Ásia? Como que foi isso? Bom, para ficar mais democratizado aqui a nossa participação, né? Está eu e ela, e nós precisamos então estar interagindo. Mas eu vou começar e ela também vai estar fazendo os contrapontos aí, falando, ficando à vontade. Na verdade, a nossa chamada foi uma chamada assim que eu considero, do ponto de vista de como aconteceu, de uma forma muito tranquila. Né? Na verdade, eu sempre tive uma convicção de que, em algum momento da minha vida, isso iria acontecer. Né? Até porque eu já tinha ouvido de Deus uma palavra nesse sentido, nessa direção. E eu não vou contar aqui porque vamos esticar muito a conversa, mas dizendo que em um dado momento da minha vida isso iria acontecer. Né? Eu tinha certeza do chamado. Eu tinha certeza do chamado, porém não sabia quando e em que circunstâncias isso se daria, né? E também já havia passado muitos anos, mais de quase 30 anos depois que eu ouvi essa palavra, ainda na minha juventude, adolescência, né? E depois, na verdade, isso aconteceu em 2002, né, amor? A primeira proposta que tivemos, né, para aceitar o chamado foi em 2002. Nós morávamos em Sinop. E naquele momento a gente já tinha nossa vida assim bem definida do ponto de vista profissional, né, nossa vida até mesmo financeira, a gente estava bem estabilizado, tranquilos, né? E naquele momento então foi quando Foi 2002 não. Pode completar. Foi 2005. 2005. Mas as primeiras conversas eu acho que recebemos do pastor, naquela época o pastor José Sobrinho, né? Foi em 2004. Foi em 2004, mais ou menos isso aí, 2004. Aí vocês começaram, mas vocês frequentavam a igreja, ela atuava no trabalho, aquela questão, cooperando. Eu já era um obreiro que cooperava normalmente, né, na igreja. Já era pastor nessa época? Não, no meu cargo ministerial eu era um evangelista naquela época. Mas eu sempre, como sempre fiz, né? Nós, no caso eu e a Lourdes, sempre cooperamos na igreja, nosso final de semana era todo para a igreja, né? Então, naquele período, então, foi quando o pastor, no caso, o nosso pastor na época, esteve numa reunião em São Paulo. Nesta reunião em São Paulo foi quando ele foi, então, informado de que havia a necessidade de pessoas com determinado perfil que pudesse ajudar a igreja timorense. A igreja timorense. Então, ele voltando
E foi quando, então, ele entendeu que nós, né, eu e a Lourdes, preencheríamos os requisitos e tínhamos esse perfil para... E aí, como foi receber esse convite, Lourdes? Para mim foi normal, que é igual o ex falou que ele já tinha convicção, e quando nós nos conhecemos, bem antes de nós nos conhecermos, eu tive um sonho, inclusive eu contei para uma pessoa, eu não era crente na época, não tinha aceitado Jesus, eu tive um sonho que eu me casaria com uma pessoa e que a gente ia viajar para lugares longe e ia fazer a obra do Senhor. E eu contei isso para a pessoa, né? Até que quando nós fomos namorar, ela já é uma senhora, já faleceu, né? E ela falou que as pessoas falam, esse casamento não é de Deus. Ela falou assim, é de Deus sim, porque a Lourdes teve um sonho em tal época e ela me contou. E foi isso, aí nós nos casamos e ele antes quando nós estávamos namorando, ele falou, olha, eu tenho uma chamada ministerial e é assim, explicou para mim direitinho, que tinha uma chamada, que a chamada dele também era para atuar mesmo no ministério por tempo integral. E ele queria saber se eu estava disposta a isso, né? Então, quando veio a proposta, eu sempre tive a convicção de que em algum momento aconteceria. Legal. Para mim foi normal. Eu trabalhava também, né? A gente trabalhava, eu era funcionária pública efetiva, fazia na época, já tinha 15 anos, né, amor? Que eu trabalhava, que era efetiva no Estado. Uhum. Parece que era 15 anos. Uhum. Porque quando eu pedi demissão, eu já fazia 22, foi com 22 anos, né? Que nós primeiro fomos. Não, já tinha mais. Tinha mais, porque quando eu fiquei 2 anos no Timor afastada, aí depois que eu pedi a demissão. Aí receberam o convite e falaram assim, Timor, conheci, já tinha ouvido falar, tinha algum contato. Na verdade é assim, porque quando as pessoas falam de chamada, às vezes tem aquela necessidade de que aconteça alguma coisa espetacular. Acho que o céu vai abrir, vai vir um anjo, vai falar... No nosso caso não se deu assim, até porque, como a Luz já falou, a gente já estava nessa expectativa e naquele momento realmente estávamos vivendo um momento de desafio, né? Uhum. Nós, que eu digo, eu e ela, porque a gente estávamos assim numa fase boa, né, no sentido material, no sentido secular, profissional, mas apesar desse momento bom, dessa fase boa, dentro de mim, principalmente, eu não sei como ela se sentia, né? No meu caso, por exemplo, eu tinha uma inquietação, né? De qualquer forma, eu estava insatisfeito, apesar das conquistas, das realizações, sim, até naquele momento, mas eu sentia que alguma coisa precisava ainda, que teria que acontecer, né? Só que eu não linkava isso, eu não associava isso em relação à questão da obra missionária no sentido transcultural, até porque eu me dediquei sempre à igreja, né? Sempre tranquilo. Então, a gente estava cooperando normalmente, mas no primeiro momento não houve essa percepção da minha parte, né, de que estava chegando o momento de cumprir aquilo que eu acabei de falar, que aconteceu ainda na minha adolescência e juventude. E... Só parar um ponto aqui, que é interessante, né, o tema do nosso podcast é interligado, né? Você vê como que o Iris lá vivendo a vida dele, caminhando, Deus dá um sinal para Lourdes também, e aí Deus vai movimentando as coisas, trazendo os dois com a convicção de que, né, realmente havia um chamado, que é um chamado compartilhado, né? E isso é interessante, pastor, porque assim, você falou para ela, quando estavam namorando ainda, eu tenho um chamado, e essa pode demorar, mas eu tenho essa convicção de que em algum momento esse chamado vai se concretizar. Eu tinha essa necessidade de que ela soubesse, porque se de repente acontecesse, então eu não queria que fosse para ela um tipo de surpresa ou alguma coisa que... Né, mas você não me falou disso, né? Então, lógico. Essa preparação também, eu acredito que tenha sido uma providência divina. Né? Sim, tenho certeza. Trabalhar de Deus, né? Né? Porque tem que ser de Deus, porque para dar certo e se juntar assim... Até porque antes eu já tinha sonhado casando com ele, se eu conhecer ele, quando eu conheci ele, eu tinha certeza que eu já o conhecia, e eu falei para ele, eu já te conheci, ele falou assim, não, a gente não se conhece, mas eu já tinha sonhado 3 vezes casando com ele, antes de eu conhecê-lo. Então, tenho certeza que tudo foi providência de Deus. Às vezes eu conto isso, as pessoas ficam assim, isso não é verdade.
Né? Não. Isso que acontece. A gente tá aqui nessa mesa, saem cada história. E porque Deus ele tem os projetos dele, a gente tem os nossos, mas Deus tem os deles pra gente, né? Tem o dele pra gente. E a gente tem que ter assim, a sabedoria e o discernimento para entender quais são os projetos de Deus para nossa vida. E aceitar da forma que Deus... E tanto aceitar, é interessante aceitar a espera, como aceitar o momento da concretização. Exatamente. Porque às vezes a gente espera tanto que no momento da concretização a gente refuga, né? Tem gente que fala, não, agora não, mas espera aí, caminhou-se houve uma preparação então, para esse momento, para né? Esse momento, e aí vocês receberam o convite, então... E a proposta veio assim, se nós estaríamos dispostos a aceitar ir para o Timor-Leste, né? E, claro, para isso nós teríamos que mudar radicalmente a nossa vida, no sentido de trabalho, de vida secular, enfim, nós teríamos que abrir mão de tudo isso e nos condicionar a uma nova realidade, né? De muitos desafios, enfim. Mas aquela chama que você tinha no coração ali falou, é agora. Naquele momento eu comecei a perceber que realmente era isso que estava faltando, né? Que eu precisaria, então, pensar seriamente em aceitar ou não, né? E que poderia ser a resposta daquilo que a gente estava, daquela situação, né? Bem pessoal que eu estava vivendo nesse sentido. Então, aí quando foi feito, nós conversamos, quando veio a proposta do pastor, nós conversamos e chegamos à conclusão de que deveríamos aceitar, né? E assim foi. Timor-Leste. Só que antes, para chegar no Timor-Leste, foi um caminho longo, né? Porque nós tivemos que passar por uma fase de preparação, porque a nossa ida para o Timor-Leste, na verdade, se deu assim. Ela não foi simplesmente a igreja que viu a necessidade e nos enviou, né? Essa necessidade do Timor-Leste, na verdade, o Timor-Leste, eu não sei qual é o grau de conhecimento das pessoas que estão nos assistindo, né? Em relação ao Timor-Leste, geograficamente falando, né? O Timor-Leste é um país muito pequeno, e eu digo que, do ponto de vista internacional, ele é insignificante, né, porque é um país minúsculo mesmo, e fica no sul da Ásia, é um país que está bem escondidinho ali, né? Então, é um país que é uma ex-colônia portuguesa. Estou falando um pouquinho do Timor para a gente situar. Isso é importante, Timor, né? Importante. Então, o Timor-Leste é uma ex-colônia portuguesa, né? E que foi colônia portuguesa até 1975, né? Em 1975, assim, estou contando rapidamente a história, o Timor foi colocado, foi independizado por Portugal, mas poucos meses depois, questão de meses, a Indonésia invadiu e anexou o Timor como sendo uma província do Timor. Desde então, o Timor-Leste ficou, esses anos todos, mais de 35 anos como colônia, como uma província indonésia, mas sempre com muita resistência, né? Com rebeliões, com guerrilhas. Os timorenses são muito fortes, é um povo muito forte, muito resistente, e assim foi durante todos esses anos, até 1999. Aí houve um grande massacre chamado Massacre de Santa Cruz, né? Que as tropas indonésias metralharam as pessoas dentro de um cemitério que estavam fugindo. Foi um protesto, o exército veio e cercou eles. Eles estavam enterrando um líder que tinha sido assassinado, um líder da guerrilha, né? Isso. E ela vai me ajudando com esses detalhes que eu esqueço, né? E dentro do cemitério, então, houve um massacre, né? Eles metralharam as pessoas, os civis, jovens, enfim. Então, chamado Massacre de Santa Cruz. E esse evento foi o estopim, assim, para chamar a atenção do mundo, né? Para aquela situação. Então, foi quando houve uma intervenção da ONU, né? E aí, então, começou o processo de transição, de independência do Timor-Leste da Indonésia. Começou em 99 e aí se prosseguiu, né, até 2002, eu acho, a Nana Guzmão, não sei, tornou primeiro-ministro, acho que 2002, não sei. Teve um período de transição que teve aquele brasileiro que foi Sérgio, eu me esqueci o sobrenome dele. O alto comissionado da ONU, que foi um brasileiro que fez esse processo de transição, foi né? 2 anos. E, enfim,
Então quando vocês vão... É interessante, né? Vocês estão aqui em Sinop, tudo isso está acontecendo lá no Timor-Leste. Eu também não tinha conhecimento do Timor, na verdade. Eu era completamente alheio a essa situação. Por isso que eu digo que muita gente não sabe. Às vezes a gente fala do Timor, as pessoas perguntam assim, é na África? Timor é África? Não, é na Ásia, né? É no sul da Ásia. Colonização portuguesa. Né? Então, por isso que eu digo que é preciso, às vezes, contextualizar para as pessoas entender melhor o que aconteceu. Então, nesse momento, aí foi quando houve uma abertura para organizações, para igrejas, ONGs, etc. Porque a Indonésia é muçulmano, é um país muçulmano. Sim. Então, os cristãos ali no Timor, que o Timor é cristão, eles são católicos, é um país católico. Sim, em português, né? Colonização portuguesa, né? E aí a Indonésia... Tinha essa perseguição ali. Quando a Indonésia invadiu, aí ali já era... a maioria, a Indonésia é a maioria islâmica, né? Um dos maiores países islâmicos do mundo, né? Uhum. Então, aí criou toda uma situação em que a igreja timorense, já existia uma igreja timorense, a Assembleia de Deus Timorense, fundada na década de 60, eu acho, né, por portugueses, por americanos. Então, essa igreja, eu estou contando essa história para chegar na questão do nosso chamado. Então, a igreja, naquele momento, ela estava com a necessidade de ajuda, no sentido de pessoas para... estar trabalhando com a igreja, formação de líderes, e na área de ensino e etc. Então, foi aonde eles entenderam que nós teríamos esse perfil para ir trabalhar no Timor-Leste. Nós não fomos para o Timor para plantar igreja, nós não fomos lá como missionário plantador de igreja, abrir uma igreja, abrir um ministério, né? Foram na parte estrutural da igreja mesmo. Exato, uma igreja que já existia, apoiar uma igreja que de certa forma já tinha uma sua própria estrutura local, né? Só que tinha essa necessidade. Então, aí o que acontece? Por isso que eu digo que a nossa ida foi um pouco atípica do normal, que as pessoas entendem às vezes do envio. Por quê? Porque a nossa ida foi envolvida uma agência missionária em parceria com a igreja, que é a igreja aqui em Mato Grosso, que iria nos enviar e nos sustentar lá. E essa agência missionária, ela estaria em contrapartida dando suporte nos projetos que nós fôssemos desenvolver ali. Então, essa agência iria subsidiar, dar os custos dos projetos, e a igreja cuidaria da nossa vida, do nosso sustento. Então, foi esse tipo de parceria que foi feito, né? Então, por isso que eu disse que mas antes de ir, era uma pré-condição que nós nos submetêssemos aqui no Brasil a um treinamento, porque nós estávamos indo para um contexto de muita instabilidade naquele momento, de guerras, até porque quando você terremoto, questão cultural também, né? É de se pensar, né? Vocês estão vivendo a vida de vocês. Servidora pública, ele também servidor público, seguindo a sua vida. Aí, de repente, não. Então, é necessário um treinamento, um aprimoramento, saber o que está acontecendo, vou chegar lá e, vou sair pregando na rua. Não é assim, né? Você tem que saber o que está acontecendo, né? Cada contexto é um contexto, né? Quando a Indonésia saiu, a Indonésia destruiu o Timor-Leste. O Timor-Leste ele ficou totalmente destruído. Então, quando a ONU entrou, eles queimaram tudo, destruíram tudo, e o que eles puderam levar embora, eles levaram. Então, o país ficou sem nada. Empobrecido de vez. Ele já era pobre, ficou mais pobre ainda, entendeu? Então, era bem difícil. Eles são um povo tribal, né? Então, tem 36 dialetos no país. Nossa, o país tão pequeno. 36 dialetos. Aí, eles instituíram a língua portuguesa como oficial, mas o povo não fala o português. Aí, os jovens da geração de 75 até a independência só falavam barraça indonésia, a língua indonésia. Que confusão. Então bem. Não tinha Bíblia na língua. Não tinha, nem tem até hoje. Né? Até hoje ainda não tem completa. A língua, que é a língua téton, junto com a língua portuguesa, que são duas línguas oficiais, né, do Timor, era até então uma língua ágrafa. Né? Não tinha escrito, não tinha uma gramática sistematizada, ainda estava em todo esse processo. Esse é um trabalho missionário importante que as pessoas muitas vezes não conhecem, que é a tradução da Bíblia, né? A gente teve aqui na nossa igreja, tinha uma missionária que congregava conosco,
que ela era enviada de uma missão americana. E a especialidade dela era traduzir a Bíblia para a língua indígena. Só que havia essa dificuldade, porque a língua, dependendo, não tem escrita. Não tem escrita. Então eles tinham que formular um alfabeto, formular as palavras, fazer, para daí poder o processo muito fazer longo, a tradução da Bíblia. É muitos anos. No caso do Timor, nós tivemos o privilégio de conhecer a irmã, a linguista, né, que fazia uma australiana que trabalhava com uma outra equipe. E realmente é um trabalho muito grande, e eu digo que aí está realmente a base da missão, né? Porque é dar às pessoas o acesso à palavra de Deus, né? Sim, a Bíblia Sagrada. Então isso aí realmente é um trabalho extremamente valioso. E difícil, né? Difícil, muito difícil. Eu, por exemplo, eu vivi essa experiência. Por quê? Porque no Timor não tinha, então, a Bíblia na língua Tetum, que era uma língua que eu aprendi a falar logo que cheguei, fui estudar e consegui me comunicar com eles, mas é uma língua que é um meio crioulo, né? Tem uma mistura de português, algumas palavras pela influência da colonização, mas é uma língua local, é uma língua tribal, e a maioria da população timorense fala essa língua, então seria tipo uma língua de unificação dos timorenses, porque, como a Luz disse, ela é um país que é uma coxa de retalhos do ponto de vista linguístico, porque são mais de 36 dialetos. E aí, no Timor é assim, você sai de uma vila aqui, aí você chega a outra vila de 10 quilômetros, 15 quilômetros, é uma outra língua. 7 quilômetros é outra língua. Isso é um negócio interessante, porque a gente, brasileiro, a gente tem essa dificuldade de entender isso. Porque, assim, nós somos colônia. Beleza, nós somos colônia portuguesa, só que a língua portuguesa irradiou e dominou, digamos, o nosso território, né? A maioria de nós, né, tem essa problema. Tem fala a língua. Tem algumas tribos indígenas e tal, que são mais isoladas. Tem 200 línguas diferentes no Brasil. Sim, mas assim, a língua predominante a gente consegue ali ainda se comunicar. Agora, dentro de um país tão pequeno, você tem tantas variedades étnicas e linguísticas, num espaço tão reduzido, é muito diferente para nós. Não é só questão de tamanho, viu, Mojabes, de território, mas a população, porque a população do Timor-Leste, na época, era um pouco mais de 1 milhão, 1 milhão e 200, 1 milhão e 300. Então, você imagina 1 milhão e 300, 1 milhão e 200 mil pessoas, provavelmente, aí falando 36 dialetos diferentes, né? Então, não é só a questão territorial, é a população também, que é muito pequena. Até para você entender um dialeto de que poucas pessoas falam é difícil, né? E todos esses dialetos são dialetos ágrafos, vocês não têm a forma escrita, é só verbal. Hoje o Teto tem, né? Já tem algumas. Mas então, o que eu estava falando da minha experiência era assim, a Luz lembra disso. Às vezes que eu fui ministrar para os timorenses, nos cultos, etc., eu tinha que fazer a minha tradução dos textos bíblicos que eu ia falar. Então é muito complicado, porque eu não sou da área, eu não sou especialista, eu não sou um linguista, né? Então você fazer isso é muito complicado, porque até que ponto você está conseguindo transmitir a ideia, né, a mensagem realmente. Mas eu tinha que me preparar antes, eu tinha que pegar cada versículo que eu fosse ler e nos recursos que tinha disponível na época, fazer a minha tradução do versículo, daquele versículo, porque não tinha os livros da Bíblia, estava em processo de tradução, não tinha, né? Então não tinha essa disponibilidade. Algum ou outro que tinha na época, e acho que o primeiro que foi traduzido era o Gênesis, e mesmo assim ele estava incompleto, né? Então eu tinha que pegar os versículos e traduzir no meu jeito, né, com os recursos que eu tinha, pegava uma Bíblia em inglês, em português, enfim, na língua indonésia ali, então eu fazia a minha tradução para o Tetum. E era com esse material que eu ia para o púlpito, para a tribuna, para ministrar, né? Então, mas geralmente você perguntava, né? Você lia para 2, 3 timorenses para ver. Com eles também. Eu lia com eles antes, né? Sim. Está claro, os irmãos estão entendendo a minha leitura, o meu teto. Dia, pastor, dia. E aí? Aí estava ok, então. Quer dizer, se 2, 3 deles me entenderam, a minha tradução ficou
assim, conseguiu alcançar, eu então ficava mais confiante. Então esse era o meu método. Então eu estou dizendo que a importância, eu estou falando isso pelo valor que se deve dar pela tradução da Bíblia, ter a Bíblia, né? Sim. Quando você já pega a Bíblia pronta, você não sabe todo o trabalho que... Não, e assim, chegar... E como foi chegar no Timor? Já falou sobre pegar, e como foi chegar lá? Acho que eu vou deixar meu amor falar um pouquinho, porque eu estou falando bastante. Para mim, assim, ó, primeiro nós fomos para a Indonésia. Sim, isso. Ficamos 2 meses, 2 meses mais para aprender um pouco da língua indonésia, porque no Timor, a geração jovem só falava a língua indonésia. Uhum. Então, nós ficamos estudando 2 meses lá na Indonésia. Foi... Nossa, rápido para aprender. Mas a gente ainda ficou mais um tempinho. Na verdade, nesse período... Na verdade, era só para uma contextualização só para contextualização. Só que, com 30 dias, nós estávamos lá, mais ou menos, teve o terremoto. Aquele... Não foi aquele não foi do tsunami, não. Foi depois de 2006. Já. Aí, esse terremoto aconteceu e no dia matou mais de 7 mil pessoas na cidade onde a gente estava lá, e a missão nos tirou para um outro lugar. Então, interrompeu o estudo. E quando nós tivemos que retornar para o Timor, as fronteiras estavam fechadas, porque tinha acontecido um problema lá, e eles tiveram que, os brasileiros, as pessoas estrangeiras estavam tendo que sair. Houve um princípio de golpe. E aconteceu isso. Então, nós chegamos lá no Timor, e eu cheguei bem no dia do meu aniversário. Nós chegamos no dia do meu aniversário, né, amor? Que era o teu dia, quando eu fiz, estava fazendo 48 anos. Então, não tem idade para fazer missão, tá? Amém, é verdade. Eu estava no dia do meu aniversário de 48 anos. Nós chegamos no Timor, a cidade estava deserta. Assim, nós chegamos nas ruas, não tinha ninguém. Pouquíssimas pessoas, né, amor? Parecia assim uma cidade meio que abandonada. Por causa do problemas, os timorenses tinham fugido tudo para as montanhas. Ficava todo mundo escondido com medo, sabe? Porque temos em mente que vocês chegaram num país recém-criado, com disputas ainda... Não, mas só que já fazia 3, 4 anos, né, amor? Depois que tinha sido independente, eu não lembro bem. Estava nesse momento de transição. Estava na transição, ainda a ONU ainda estava lá, que a ONU ficou 12 anos lá, né? Então, ainda era um momento tenso. E eles tiveram esse problema, que foi um general, um coronel do exército, né, amor? Não, um major do exército que se rebeliou, levou um grupo, teve uns assassinatos lá, né? Então, o pessoal... todo mundo com medo. Todo mundo com medo. Então, a cidade estava feia. Mas, assim, eu não tive medo, porque, assim, eu nunca tive essas coisas, assim, de ter medo, você fica, assim, meio inseguro, como que vai ser, né? Mas aí tinha um pessoal que nos recebeu, que já estava lá da missão, nós fomos para casa deles, ficamos ali uns dias, depois é que nós fomos para a ilha, né, amor? Mas na ilha a gente não ficou morando direto, a gente ficava na ilha lá 2 semanas, né, amor? E voltava para Dili, que era a capital, porque tudo tinha que comprar em Dili. A dificuldade da língua. Nós lá na ilha, por exemplo, o pessoal, 7, quantos idiomas? 5 lá, né, amor? Mais ou menos 5 idiomas na ilha pequenininha. Dialetos, né? Dialetos. De 9 mil pessoas, mais ou menos, e eles falam 5 dialetos diferentes. E nós fomos morar em uma ilha, numa vilazinha, que era a vila assim, que tinha mais crente, assim, porque lá o evangelho começou bem, foi lá mesmo, né? Nessa ilha. Se fortaleceu mais aí, a ilha de Atauro. Lá era mais predominante, eles chamam de protestantes, né? Os protestantes, né? E tinha uma vila lá que era católica e que também eles dividiam na época, agora já não é mais, né, mas tinha divisão. Olha. Que você não podia passar em nenhum. Que loucura. Era porque o catolicismo é bem... Não, sim. Bem rígido, né? Bem radicalizado. Bem radicalizado, na verdade. Sim. É tanto que na Ilha Grande, que a gente fala, que é na capital, na parte maior do país, para você fazer um batizado, você não dá para fazer. Geralmente eles vão fazem, mas é bem escolhido. Geralmente eles iam fazer lá na ilha, porque lá ficava difícil por causa da perseguição dos... Isso é um contexto de perseguição. Então, que a gente não tem essa percepção do que de fato é a perseguição, um lugar que você não pode batizar uma pessoa porque que já ocorreu também no Brasil, que no começo também, né, que muitas pessoas não sabem, né, mas essas gerações mais recentes não têm nenhuma experiência nesse sentido, né? No Brasil, falando de Brasil, né? Sim. Isso é uma coisa bem... Não, deve ter sido, assim,
é um choque, né? Você se deparar com essa situação, que você tem que tomar cuidado. E aí você vai, mas além do mais, você vai para um lugar onde você não tem supermercados, onde você não tem... Você é diferente de todo mundo, né? Você é diferente das que lá... Não, na verdade, assim, a vila chama Biquele, é uma vilazinha na época, não tinha 1.000 habitantes. Né? Então, de toda a população lá, nós éramos os únicos estrangeiros morando. E era uma vila de pescadores, então você não tinha energia elétrica. Ainda, mas hoje acho que já tem energia elétrica. Mas na época não tinha, a gente não tinha nada. Não tinha água potável, então, não tinha supermercado. Tinha água para beber, a gente tinha que trazer de Dili, né? Na capital, que era 3 a 4 horas num barco grande, que só tinha uma vez por mês, quando tinha. Ou no barquinho pequenininho, que era o beiro, que é só aquele que tem as bambuzinhos do lado. Então, que geralmente quem ia era eu, que meu irmão não gostava muito de que ele também tinha que ficar lá. Então, eu que ia todo mês, quando nós morávamos definitivamente na ilha, eu ia todo mês, uma vez por mês eu ia à capital, porque eu também era tesoureira da organização. Então, eu que prestava relatório, que distribuía os dinheiro para os projetos que tinha, pegava os relatórios dos projetos, que mandava aqui para o Brasil. Porque tem toda essa parte burocrática também da por essa razão ela acabava tendo que ir mais vezes. Então ia mais vezes para Dili. E às vezes cheguei a ficar... Essa travesseira é horrível. 6 horas, às vezes num barquinho pequeno, em tempestade. Porque lá tem chuvas de monções, né? Sim. E é bem difícil porque a cultura deles é muito diferente. Para mim para o meu amor, ele já era mais timorense. Tem essa questão lá, ele era meio como se fosse um mestiço. E ele falava bem o teto. Eu era uma estrangeira. Para os australianos e para muitas das pessoas, eles achavam que eu fosse uma australiana. Né? Porque eles têm dificuldade de entender que o brasileiro tem essa... É diferente. É misturado. Né? Então, e eles têm uma fissura por gente branca. Eu tive muita dificuldade na Indonésia, e toda pessoa que for da minha cor, de olhos verdes, eu não tenho olhos verdes, mas quem for, tem uma dificuldade porque eles têm fissura por pessoas brancas. Então, de chegar e pegar, de homem chegar e falar se você quer casar com ele. E tudo esse tipo de coisa. Eles não respeitam nem a idade. Meu Deus. Nada. Eles chegam assim, quer tirar foto, né, amor? Chega a tirar foto, tudo esse tipo de coisa. Isso é uma coisa que a gente fica assim. Uma vez eu e eles saímos e os carros passavam com tudo virado assim. Aí eu falei para ele, mas por que será? Você que eu tô com o cabelo solto? Vou ter que prender o cabelo depois, descer por causa do cabelo, porque a gente não sabia. Porque as pessoas ficavam, mas depois que nós descobrimos que era por causa da cor. Porque assim, que eles acham que todo branco é próspero, que todo branco que é feliz, que todo branco que tem uma dinheiro, visão que diferenciada. tem a visão, né? Então são coisas... É bem cultural mesmo. Isso bem então tem cultural. Essas coisas que eu como mulher, eu me sentia um pouco assim... E aí eu tinha que estar falando que não. E porque também a Indonésia é um país islâmico, né? Então você sabe que o mundo islâmico tem uma série de situações em que você tem que se atentar, né? Sim. Questões por exemplo, ela falou a questão da preocupação do cabelo. Será que é porque meu cabelo está solto, está chamando muita atenção? Porque as mulheres lá não era obrigada as mulheres a andar com a cabeça coberta, sabe, igual em outros países. Algumas andavam, mas não todas. Então a gente achava que era normal. A questão de conversar também com as pessoas, porque eu não poderia conversar com um homem, nem fazer pergunta para um homem. Nem posso conversar igual estou conversando com você e olhar direto no seu olho. Eu não posso fazer isso. Isso é complicado. Naquele contexto, né? Naquele contexto. Nossa. É diferente. Sentar na mesma mesa que um homem, então, assim, chegar e sentar... Nessa questão cultural, assim, acaba que a mulher, ela entra num campo mais, digamos assim, nebuloso, né? Que é mais inseguro, né? Não no sentido de perigoso, mas a qualquer comportamento já é diferenciado, né? Na verdade, para você estar numa cultura, né? Para você introduzir-se numa cultura diferente da nossa, eu acho que depende muito do grau de diferença. Então você vai ter, né, do distanciamento cultural, né? Então você vai ter um grau de dificuldade maior. Em relação à cultura asiática, a brasileira fica muito longe, né? Nós estamos uma distância muito grande, né? Não só no aspecto religioso, a questão religiosa, não, mas dos usos, né? Comportamental, da né? Da forma de você entrar na casa, né? Cumprimentar. Por exemplo, no Timor-Leste, você nunca deve
por exemplo, chegar, entrar aí na cozinha do timorense, né, sem ser convidado, né? Então, você nunca deve fazer isso. O timorense, eles são muito reservados, assim, nesse Acho que é uma boa parte das culturas, né? Nós brasileiros que são meio diferentes mesmo nesse aspecto, né? Porque o americano também, ele não se dispõe imediatamente a te trazer para dentro da casa dele, ele tem aquela retenção, fala, não, você lá, eu aqui, a gente pode ser amigo, mas é que o brasileiro, ele tem essa acesso, né? Nós somos assim, nós somos, né? um pouco avançados, né? Assim, meio extrovertidos, né? Até demais. Então, no Timor, como é uma cultura tribal, então você tem que entender, por exemplo, para você chegar numa comunidade, como a comunidade que nós fomos morar e ficamos aí a maior parte do nosso tempo trabalhando, para chegar ali, foi importante que eu tivesse o apoio, por exemplo, do Catuas. O Catuas é o homem velho, o mais velho do local, né? Ele é o líder, ele é o chefe, né? Então, é a porta para você se estabelecer ali. Se você quer ser bem-vindo, bem recebido, você deve respeitar isso, né? Então, você começa aí. E nós tivemos o privilégio, né, de ter essa graça, né, do Catuas, que era um pastor da igreja local. Já era um pastor. Saca Malaquias, né? Pastor Malaquias, acho que falecido. Bem idoso. E também uma demonstração bem característica do Timor, de boas-vindas, é você receber deles um tais, né? Eu tenho lá em casa. Nós trouxemos para ele trazido o tais, que é uma peça, um tecido. Na próxima vez, pessoal, fala aí se vocês querem mais para a gente poder. O tais é uma peça trazer eles para mostrar encher essa mesa aqui de coisa de. Na verdade, foi um descuido meu. Você já tinha me falado, eu acabei me esquecendo desses detalhes. Então, o tais é uma peça, um tecido, né? Cada suco, cada distrito, cada região do Timor tem o seu característico, né? O seu tecido, os desenhos, as cores, feito à mão, né? Ele é feito à mão. Então, eles te dão uma peça daquela, você coloca aquilo no seu pescoço, né? Na verdade, colocam em você. Então, mas ele é tipo um colar ou não, é um tecido tipo mesmo. Tipo um lenço, tipo um chale. Sim, então, você recebe aquilo, né? O tais. E a segunda demonstração de que você é bem-vindo numa comunidade tribal como no Timor, estou falando, você recebeu um galo, ganhar um galo de presente. Um galo? Um galo, né? Então, o galo é uma ave típica, é uma ave símbolo do Timor-Leste, né? Então, os timorenses têm muito essa questão com o galo, né? Eles gostam de briga de galo. Então, logo na chegada... nacional. Então, logo na chegada na ilha, a gente eu ganhei um galo, né? Ganhei esse tais. Você olhou pro galo, falou aí. Então, depois você pode fazer o que você quiser com o galo, né? Mas é assim, um tipo de presente que é uma demonstração de que você é uma pessoa bem-vinda ali. Você foi aceita na comunidade. Você foi aceito, entendeu? Isso é interessante, né? Porque eu participei de um projeto missionário, eu já tive algumas experiências missionárias, né? A gente participou de um projeto missionário, só que aqui no Mato Grosso, em Tangará da Serra, ali em Campo Novo do Parecis, tem a tribo Parecis, né? E nós fomos lá e estava tendo uma festividade. E aí a missionária falou, gente, como é a primeira vez que vocês estão indo e tal, fiquem espertos. Não fica, se tiver tinha uma ema lá, falou assim, ó, capaz de ter uma ema. Então, se tiver a ema lá, vocês não ficam muito perto da ema, rodeando a ema, porque pode ser que eles queiram matar a ema. E uma das coisas que eles mais dão de orgulho de presente é a bola de verme que a ema tem dentro dela. Que é um negócio lá, como se fosse algo... uma iguaria, né? A bola lá, porque a ema, vocês sabem, ela tem uma bola de verme dentro, porque ela não... Enfim, tem lá um negócio lá, uma quantidade de verme dentro dela. E aí a missionária falou isso pra gente, né? Eu falei, meu Deus do céu, né? Eu falei, pronto, e agora, né? Estamos indo era a Conferência Bíblica do Índio, né? Até comentei com o pastor Divaldo sobre a ceia. Você quer saber como que é a ceia? Olha lá, assiste o podcast com o pastor Divaldo lá, a ceia que eu participei lá, foi uma benção. Aí a gente separaram uma barraquinha lá pra gente dormir, né? Tinha uma casinha de madeira lá. Nós fomos dormir na casinha. O que estava atrás da casinha? A ema. Eu falei, Jesus amado, vamos matar essa ema aqui agora, né? Aí a missionária falou, se matar, eu acho que não vai matar, mas se matar não fica em cima, porque eles podem achar que você tá querendo participar e quer um negócio lá, né? A gente falou, não, beleza. Aí passou o primeiro, a gente ia ficar 3 dias.
Aí passou o primeiro dia, nada de matarem a Emma. Aí foi o primeiro, segundo, terceiro dia. Eu falei, graças a Deus, não mataram a Emma. Deixaram lá, deram outras coisas pra gente lá, uns frutinhos, uns negocinhos assim. Mas a Emma, graças a Deus, escapamos da bendita da Emma. Mas né, essa questão de entregar algo tido para eles como valioso, né? Eles é valioso. Claro, é valioso. E você tem que entender isso, né? Você tem que ser um pouco, tem que ser sensível, né? Sim. A essas questões, porque é aí que você abre as portas ou fecha de uma vez. Sim. Então, se você não tem esse cuidado... Mas você teve que comer alguma comida exótica lá, pastor? Não, nós comemos várias comidas exóticas. Eu não tenho assim muito... Eu não sou muito seletivo, né? Eu não tenho muita dificuldade. Agora, meu amor já tinha muita dificuldade. Eu tenho muita dificuldade com a higiene. Mas assim, se eu chegar e me oferecer, eu vou comer. Eu não vou rejeitar, porque eu sei que aquilo é muito importante para eles, né? Que a comida principalmente nos países pobres, a comida é uma das coisas mais importantes. Se você rejeitar a comida deles, você está rejeitando eles. Então então é uma coisa. E nós falando do treinamento, por isso o treinamento que nós tivemos que fazer, né? Que foi um treinamento de 6 meses e depois mais um outro específico, 6 meses interno, sem você sair, e depois um outro de mais 3 meses específico. Mas isso aqui é antes de ir? Antes de ir, então. E mais esses 2 meses de... 3 meses. 3 meses de não, 3 meses aqui no Brasil, depois mais os 2 na Indonésia, que era para fazer um estágio, já entender como que é. Para ver a cultura, como que é, porque lá, inclusive, por exemplo, na Indonésia, você não pode cumprimentar ninguém com a mão esquerda nem dar tchau com a mão esquerda, é uma cultura deles. Você não pode estar conversando e mostrando assim com o dedo, eles fazem isso com o dedo, assim. Você não pode fazer assim. Então, todas essas coisas, porque a líder da nossa missão, ela é indonésia, ela é naturalizada brasileira, mas ela nasceu na Indonésia, vive em Indonésia, depois ela se naturalizou brasileira. Então ela tinha esse conhecimento dessa... Ela tem, né? Então, já foi tudo, nós estudamos, apesar de que o treinamento não é, você faz, mas tem coisas que você não existe no treinamento, que você vai, né? No dia a dia, que você vai aprendendo. Mas o básico ali... O básico você já sabe, tem como chegar, como sair, para não fazer coisas, porque o que acontece muito é que às vezes a pessoa vai lá, aí eu tenho chamada, e ele vai, quando ele chega lá, igual aconteceu com algumas pessoas que a gente viu e conheceu, e que não é que ele tem chamada, é uma coisa romântica, e que acha que a missão é uma coisa, mas sei lá para quê, não sei, não entendo, sabe? Aí porque tem gente que acha que ser missionário é aquela história uma coisa assim, que nem se falou bem, romantizada, né? E a realidade a realidade é bem diferente. É bem dura, né? O pastor falou que eu tinha que escrever o meu texto, transmitir para outro, transmitir para 2, isso para pregar uma vez. Para a semana que vem, tudo de novo. Para o próximo, tudo de novo. Por exemplo, no Timor, era uma Assembleia de Deus, é uma Assembleia de Deus. A líder era uma mulher, era pastora presidente do país todo, é uma mulher. Então, meu esposo aqui, a liderança dele, nós fomos ensinados e educados a ter lideranças masculinas. Sim, os homens. Aqui não tem, você não vai achar uma mulher pastora presidente da Assembleia de Deus. Sim. Né? Lá não, lá é, porque Singapura, esses países, tudo eles têm pastoras. E ela era pastora presidente. Então, ela já faleceu, uma senhorinha, na época ela já tinha mais quase 80 anos. E você tem que se adaptar a essas coisas. Aí chegou, então você ganhou um galo, ganhou o negócio. O Tais, né? Tais é essa peça, o Tais timorense, e o galo, que é uma receptividade. Mas boa, acho que o pessoal quer saber, você comer grilo lá, pastor? Não, no grilo, na verdade, não foi no Timor. Porque no Timor, no Timor, o que tem assim, eu acho que... porque, sabe, é uma curiosidade que as pessoas não têm, né? Sabe como que é isso? Porque aqui a gente tá acostumado, arrozinho, feijão, bife, salada, acabou. Mas no Timor, eu acho que o mais diferente, assim, que choca, também não é em todo o Timor, é uma parte do Timor, e nem sei se ainda é assim, né? É que eles comem o cachorro, né? Então... e gato. Gato, né? Que para nós aqui é uma coisa muito estranha, né? Na nossa cultura, né? Mas o cachorro, por exemplo, é um animal que é para comer, né? Em alguns lugares, como eu disse. Eles não têm nem nome, nem nada. Não é em todos os lugares, né? É criado como galinha. Por exemplo, quando eu saí do Timor, na minha despedida, eles comemoraram comendo um cachorro, mataram um cachorro
né? Assaram, fritaram, faz o cozidão. Porque né? ele é prato de festa. É um prato de festa, é uma iguaria fina, né? Uma comida para final de ano, casamento, aniversário. Então não é assim, comida de segunda-feira, é um momento não, especial. É uma iguaria. Então eu estou dizendo lá do nosso contexto nessa ilha, em Ataúro, mas tem outras regiões do Timor que o cachorro é um animal já meio que sagrado. Tipo, mais que uma divindade. Então já não come. Então tem todas essas diferenças, né? Doideira. Então gatos, né? Também eles comem gato. Por exemplo, eu tive que dar um gato meio para uma pessoa lá comer, porque lá é assim, você também é cultural, né? Se o teu animal causa um tipo de dano para alguém, a única forma de reparar aquilo é dando o animal para que ele coma. Por exemplo, se o teu cachorro morder, você tem que dar o cachorro para que eles comam o cachorro, né? Então, no caso, já teve o caso de uma missionária lá que nos recebeu, por exemplo, quando fomos a primeira vez, né? O Lázaro e a Josie, que eles tinham um cachorro que era um cachorro muito querido, né? Deles, um cachorro pequeno, eu vi a foto, né? E ele mordeu, esse cachorro mordeu o menino do vizinho, mas as crianças provocavam o cachorro, jogava pedra, e etc. Então, o que aconteceu? Ele mordeu o menino lá, descuidaram, ele mordeu o menino. Aí, o que aconteceu? Aí eles foram importunados, né, pela família e tiveram que dar o cachorro. Como ele não tinha coragem de entregar o cachorro, porque era um animal que ele gostava muito, né? Era o pet dele, né? Então, do missionário, o que ele fez? Ele falou, vamos fazer o seguinte, eu vou dopá-lo e ele vai dormir aí, vocês pegam e fazem o que ela era enfermeira vocês lá, quiserem. Né? Ela era enfermeira, né? E foi o que ele fez, dopou o cachorro e deixou que eles levassem, né? Caramba! E depois vira a festa deles comendo o cachorro. Então, no nosso caso foi o gato. O meu gato foi acusado meu gato foi acusado de ter comido os pintinhos da galinha de um vizinho, né? Não era o pastor, então aí eu tive que aí eu vi, eles ficaram assim meio receosos de dizer diretamente para mim, mas ficou aquela situação estranha. Nas entrelinhas eu entendi o que estava acontecendo. Então aí eu falei, bom, tudo bem. Bigode, tchau. Se o gato fez isso, então ele que vocês o comam, né? Caramba. E aí ele foi lá e pegou o gato na minha frente. Na verdade, comeram 2 gatos. O irmão foi lá, pegou o gato, jogou ele dentro do saco lá e já queria matar ele ali mesmo. Falei, não, mata lá, não mata aqui não, porque aí levou, né? Então, são coisas assim que para nós jamais imaginaria. Para nós é muito estranho. Então, e outra coisa que é bem diferente do Timor é que, essa forma de comida, né? Nós aqui, por exemplo, o boi, a gente não come couro. Lá ele come couro com tudo, né? O cabrito, né? O cabrito também. Eles só pelam. Faz tipo bacon. Não, come cozido tudo. Assim, porque tem que um país que vive muita fome, entendeu? Então tudo que aproveita e der para comer, eles vão comer. Por exemplo, o cachorro come tudo, vísceras, come tudo. Eles comem né? tudo. Então, Sério? Tudo, come tudo, né? Eu tenho algumas imagens, eu não gosto de mostrar, porque as pessoas às vezes têm aquela... as imagens. Deles preparando, deles matando, preparando, limpando, né? Então, são coisas que a gente fala porque as pessoas têm aquela curiosidade de saber que é exótico, né? Diferente. Mas no caso do grilo, você falou do grilo, por exemplo, o grilo eu comi, na verdade, foi no Camboja. No Camboja ele come grilo, come rato. Então, aí vocês ficavam ali no Timor-Leste, né? Mas aí como é que foi? Ficaram quanto tempo lá? Nós fomos em duas fases, né? A primeira vez nós ficamos 2 anos, depois viemos aqui para o Brasil, ficamos uma temporada aqui, retornamos e ficamos mais 2 anos, quase 3 anos. Então, no total de quase 5 anos no Timor. Né? Gostaram? Gostamos, é um lugar fantástico. O povo timorense é um povo maravilhoso, um povo fantástico. Se você tem esses cuidados, né? Sim, respeitar a cultura deles. Hoje eles estão um pouco diferentes, porque teve muita influência estrangeira, hoje, né? Essa questão da globalização então, e tudo mais acaba mudando. Mas é um povo, né? Um povo receptivo, um povo que eles, por exemplo, eles respeitam uma coisa que eu admiro muito na cultura timorense,
é o respeito que eles têm pelas pessoas mais velhas. Por exemplo, num lugar lá, eu ser chamada de avó é uma honra. Eu ser chamada de tia é uma honra. Entendeu? Você chegar e, né, amor? Ele ser chamado de... Geralmente, eu tenho muito simbolismo no meu Facebook. Eles escrevem ainda, mãe, eles me chamam de mãe, me chamam... Mãe, tudo bem? Até hoje eles me chamam assim. Então vocês ainda têm um contato com o pessoal lá? Minha mãe tem mais direto. Eu converso com eles. Uma outra coisa eles te honrarem também. Já passa pra eles. Uma outra coisa de te honrarem é colocar o seu nome nos filhos. Né? Exatamente. Eu tenho três Oíris no Timor, né? Que legal! Foram crianças que receberam o meu nome em homenagem e uma menina que fazia seminário, ela teve uma menina e ela juntou o nome do estúdio, não sei como foi, e colocou o nome da menina dela, aquele nome que a gente não conseguia nem, eu não consigo falar. Ela fez ali uma junção dos ela juntou nomes. Iris, Mendes, Viana, acho que tudo junto. Pegou assim, os começos da... Não, tudinho o nome assim, ela fez um nome bem grande. É uma forma de te honrar, para ela. Isso é uma Caramba! Forma que legal. Eles são muito disso. Realmente uma demonstração de honra muito importante. Teve uma moça uma senhora que colocou o nome do meu neto aqui do Brasil no filho dela. Porque o meu Maria e Lourdes já tinha, muito comum, então eles não iam pôr. Mas aí queria um nome, por exemplo, o do Luiz era diferente, ele era pastor, então eles colocam. Porque o Iris é um nome, diferente. E como que foi a família na hora que vocês falaram assim, vamos? Aí o pessoal falou assim, é a concretização do chamado? Todo mundo aceitou? Ou teve alguém que falou, tem certeza? Não tivemos esse tipo de dificuldade. Foi tranquilo também. Que benção. Tranquilo. Porque os filhos já eram criados, né? Tudo criados já. Então não tivemos esse tipo de dificuldade. Você vê, né? Que é engraçado. Como que Deus chama as pessoas, cada um de um jeito. O pastor Divaldo recebeu o chamado de Deus de uma forma, o pastor Moab, o pastor Carvalhal, que também passaram aqui. Deus chama as pessoas, vocês, de uma forma assim, sempre diferente. Muito única e assim, envolve o momento da decisão. Deus não ia pegar vocês, arrastar, fazer desaparecer aqui e aparecer no Timor, entendeu? Para mim, no caso, eu acho sim, eu particularmente falando, no meu caso específico, a maior dificuldade que eu tive foi em relação do trabalho, né? Sim. Eu ter que como era o funcionário público, no caso, é um desafio muito grande. Sim. Você tem que se auto-exonerar, você pedir exoneração. Abdicado o cargo de tudo, eu não vou mais trabalhar. Você não está mandando embora, ninguém está te mandando embora. Isso tem que ser feito voluntariamente. Você tem que fazer essa escolha, entendeu? Então, isso foi muito difícil para mim. Foi um momento de muito conflito, né? De muito... Você acaba pensando, enfim, você fez todo um planejamento para chegar até ali. Agora você está ali. E a renda familiar, na verdade, caiu muito, né? Familiar, e outro momento de muito conflito meu foi quando ela teve que também se pedir exoneração. Então, fiquei assim como que culpado, né? Me sentindo um pouco que culpado pelo fato dela estar abrindo mão. Porque os primeiros 2 anos eu pedi afastamento. Licença, Aí eu pedi afastamento, aí depois eu fui, nós fomos para o Timor, ficamos 2 anos. Era o direito que ela tinha. Aí eu voltei, licença não remunerada. Licença prêmio, tem um monte de coisa. Os 2 anos era não remunerado, mas eu tinha umas licenças prêmios antes, quando eu fiz o treinamento, eu tinha 9 meses que eu juntava, a gente pretendia adotar uma criança, então eu juntava para ter esse tempo. Aí quando nós ia para a missão, fomos chamados, eu desisti da licença para fazer da adoção para fazer o treinamento, né, que a gente foi fazer. Aproveitei as licenças, porque a licença era remunerada. Aí depois, os 2 anos afastados, aí quando nós retornamos, que ficamos 1 ano aqui, né, amor? Que a gente teve que ir a segunda vez, aí eu fui pedir exoneração. No meu serviço, eu tinha 22 anos de trabalho. O pessoal falava, você é louca, você é doida. Por que você não aposenta proporcional? Eu falei, não tinha como aposentar proporcional e eu não queria também. Isso é a certeza mesmo do chamado, né? E aí, então, no Timor, foi essa primeiro país assim que vocês ficaram mais tempo mesmo, né? Na Ásia. No Timor, na verdade, foi no Japão.
foi a nossa o primeiro país assim, que vocês ficaram mais tempo. É que no Timor, na verdade, nós ficamos ali, na verdade era a nossa base, né? Nós somos para o Timor. Mas dali vocês iam para outros países ou ficavam mais ali mesmo? E às vezes nós fomos para Malásia, né? Fomos para Mianmar, para Tailândia, que também era nessa época a gente foi a serviço da missão. Mas tudo ali no contexto mesmo do sul da Ásia, né? Mas muda muito, né? Dentro desses países, assim, tem muitas particularidades. Cada um tem sua individualidade, cada país. Bem diferente. E aí, como que é a questão da língua? Que você vai aprende um pouco ali, aprende um pouco aqui. O senhor falou que você conseguiu adaptar bem ao timorês lá, o teto. Na verdade, fora dali você teria que se virar com o inglês, né? Porque como era apenas viagens que a gente ia, não era para ficar lá de 20, 30 então, dias, 15. É uma língua que é, como diz a língua quase que universal, né? Falar o inglês. E tem alguém que faz tradução também, sempre tem. Para você falar e ministrar aquelas comunidades que não falam nem o inglês, só a língua local você não fala, tem que ter um intérprete, né? E achava uns brasileiros perdidos lá no meio? Sempre tem. Sempre tem, né? Brasileiro tem lugar em todo lugar do mundo, né? Tem missionário. No Camboja nós temos amigos, né, que estão lá até hoje. Que são missionários. Mas vocês chegaram a morar no Camboja, não? Não. Nós só fomos lá no projeto mesmo, da missão lá do projeto lá. E aí daí do Timor vocês foram para o Japão? Daí? Não, do Timor nós voltamos aqui para o Brasil, ficamos uma temporada aqui de quase 3 anos. 2 anos só, deu. Né? Não, qual era? Quase 2 anos e pouco. Aí foi quando nós fomos para o Japão. Aí já foi a segunda fase do nosso tempo na Ásia. E aí, Japão? Muito diferente, né? Tecnologia. Japão eu sempre digo assim, que nós vivemos os dois extremos, né? Em termos de experiência nesse contexto. Porque o Timor é o extremo contrário, né? Contrário em relação ao Japão. Por quê? Em todos os sentidos. Não somente a questão de tecnologia, mas cultural, né? De pobreza, enfim. Dificuldade de ter água, dificuldade de ter energia. No Japão você tem um excesso, né? Você tem outra realidade. Agora, em termos de missão, do nosso trabalho em si, foi completamente diferente, porque no Japão nós fomos trabalhar com uma comunidade brasileira, né? Então, não era o nosso caso no Timor. No Timor a gente foi trabalhar com o povo local, com o povo timorense. No Japão, não. No Japão a gente foi trabalhar com uma igreja brasileira que já estava lá estabelecida, e eu fui para substituir um pastor que já estava lá. Então, nosso trabalho, na verdade, era só com a comunidade brasileira. Um ou outro da comunidade latina, que às vezes a gente tinha acesso a eles e frequentava a igreja, bolivianos, colombianos, alguns argentinos, mas predominantemente brasileiros, né? E como que é o tamanho de uma igreja num país asiático? Porque aqui a gente tem igreja de 600 membros, 500 membros, 800 membros. Uma igreja, qual é o normal de uma igreja? Bom, depende muito do país, né? Por exemplo, na Indonésia tem grandes igrejas. Sim. Tem grandes igrejas. Indonésia, Malásia, grandes igrejas. Singapura. Mas a igreja de vocês lá no Timor-Leste, por exemplo, no tinha Timor, quanta? Igreja grande. Igreja grande. Igreja grande, muita gente. Grande, assim, 300 pessoas. Mais. Olha. Mais. A igreja a comunidade inteira. É que, na verdade, é assim, veja bem, isso tem que ser entendido no contexto. Por quê? Porque Sim. É assim, no Brasil, nós consideramos uma pessoa... Isso é muito relativo, né? Mas, normalmente, nós temos aquele princípio assim, você converteu, foi discipulado, se batizou, tornou membro da igreja. Não importa se veio do catolicismo, se veio de qualquer outra denominação que precisa desse processo todo para você ser reconhecido ou aceito na comunidade, né? No Timor-Leste, dada a situação de perseguição e essa divisão muito bem clara e forte, definida entre católicos e protestantes. Então, católicos são católicos, protestante é protestante. E todo protestante, ainda eu acredito que é assim, é um tipo de infiel, de uma pessoa que, entendeu? Segunda classe. Que é o contra. Não, então você tem muita... Então a questão é o seguinte, uma forma de se autoafirmar, de dizer... Então, filho de protestante
é protestante. Tem que ser protestante. É igual filho de católico. Filho de católico é católico. Então, por exemplo... Uma conversão, então, é algo muito difícil. Não, acontece. Acontece, mas é difícil, né? Aí, por exemplo, a família lá, algum converteu ou já vem de uma procedência protestante, então todos a sua prole, os seus vão ser protestantes. Uhum. Então, não significa que essas pessoas foram discipuladas nos valores do cristianismo, do evangelho, etc, etc. Né? Eles estão ali porque são filhos de protestantes. Entendi. É algo... passa da decisão individual, é mais algo, um contexto tipo assim, cultural, familiar ali, né? É uma forma de você dizer, eu sou protestante e não católico. Entendi. Você está entendendo? Então, aí... há conversões, mas é uma coisa muito complicada, um católico converter à igreja protestante, no caso do contexto do Timor, sem que tenha algum tipo de retaliação, de perseguição, tanto ele quanto a família, né? Então é uma coisa assim muito complicada realmente isso, né? Que nós, como eu disse, a nossa geração no Brasil aqui, pelo menos mais, não tem esse tipo. Isso já foi aqui superado. A gente tem a resistência muitas das vezes, né? Uma pessoa converte ao cristianismo e tal, tem um encontro verdadeiro com Cristo, e às vezes ele tem ali uma resistência da família, a família não entende, não compreende, às vezes a pessoa fica até meio isolada, ou a família tem ali, mas assim, são poucos, não é sempre. Mas lá é de mandar embora de casa, de perder mesmo, até sofrer um perigo de morte. Né? Então, mas respondendo a sua pergunta, então, no contexto do Timor, por essas razões, eu acredito que existam muitas outras razões, né? Existem essas igrejas grandes. Entendi. Por exemplo, a ilha de Ataúro, que é a ilha onde nós morávamos, onde ficamos a maior parte do nosso trabalho, desenvolvemos, era uma ilha protestante, né? Porque a maioria da população ali era protestante. Uhum. Tinha a comunidade católica, mas é minoria. Nessa ilha, né? Então, exatamente porque foi a ilha onde, por estar mais isolada, afastada da ilha principal, né, a igreja cresceu mais, foi investido mais ali, vamos dizer assim. Não é que na outra parte não tem igrejas grandes nas Sim, mas acabou desenvolvendo, né? Já no contexto da Indonésia é diferente, porque você tem um contexto de Islã. Né? Então, ali a igreja, o país é islâmico, a maioria é islâmica. E o cristianismo é uma religião, como qualquer outra, né, para o islamismo, de infiéis. Então, você tem uma dificuldade grande aí por causa desse perfil, né, da Indonésia. E é muito mais complicado. Né? Enfim, então mas mesmo assim tem igrejas grandes, como na Malásia e outros lugares. No Japão, é uma realidade diferente, como eu já disse, completamente diferente de tudo isso. Por quê? Primeiro que nosso trabalho é limitado mais à comunidade brasileira. E as igrejas, todas são igrejas muito pequenas, comparadas com o contexto do Brasil. Por exemplo, a nossa maior igreja lá é a igreja de 45, 50 membros. Quando tem? A maior igreja. Né? Estou falando da nossa... Essencialmente... imigrantes, né? Assim, são pessoas que foram trabalhar no Japão, que vão a trabalho, né? Ganhar um japonês é muito difícil. Ou não? Ou só porque não era o foco? Olha, eu diria para você que é muito difícil. Muito não é difícil, é muito difícil. Por quê? Porque a cultura japonesa é muito mais, né, blindada, é uma cultura muito forte. Enfim. Até para você entrar na cultura, aprender da cultura é difícil. Muito difícil. Então você tem a língua, é muito difícil. Principalmente a língua, porque se você não sabe a língua, você não conseguir falar a língua, você também não vai conhecer a cultura. Sim. E a língua japonesa é fácil de aprender. Eu estudei, me dediquei bastante, consegui avançar alguma coisa, mas não é o suficiente. Então você precisa de muito tempo. Eu teria que ter começado aos meus 8 anos de idade. Ou menos para você começar a ter acesso melhor à cultura japonesa, né? Que é realmente uma cultura milenar e tem os seus valores muito fortes. Agora, existem as igrejas japonesas, né? Igrejas japonesas que são, eu diria, relativamente grandes, depende do lugar.
também. Mas né? eu acho que grande mesmo não tem. Mas assim como no Brasil, essas megas igrejas não existem, né? Tem igreja japonesa com 10, 15 membros. Nossa. Assim, só mais pessoas idosas. Tem, lá pro lado do Tóquio, diz que tem igrejas até maiores, né? Maiores, grandes. Mas vocês ficaram aonde no Japão? Nós ficamos na região mais central do Japão, região do estado de Gifu, de Aichi. Tá, mas e aí, em que período que vocês ficaram no Japão, assim? Em que ano? 7 anos. Não, mas em 2013 a 2020. então Não, você já 20? pega... 2020. 2020. Você já pega... Não chegaram 19? Não. 19. Não, 2020. 2020. Vai fazer agora em junho, vai fazer 2 anos que nós retornamos. Então, e vocês pegaram essa situação já um pouco de conflito ali com a China, esse expansionismo chinês ali próximo, ou isso não afetava muito ali? Não tem. É como eu estou falando, como nós estávamos falando agora há pouco, né? No Japão, a grande dificuldade é você ter acesso a essas informações, por causa da língua, né? Primeiro é a língua. Então, você tem uma barreira muito grande. Apesar de que hoje existem vários canais de comunicação no Japão que são de brasileiros, né? Criados por brasileiros, etc. E também o governo japonês disponibiliza isso em língua portuguesa. Mas isso é muito irrelevante em termos de você sentir isso como uma ameaça, como uma insegurança. Isso não... Aquelas coisas da Coreia do Norte lá, de soltar os mísseis, aquelas coisas, chegou a dar umas abaladinhas no povo. Assim. Aquela preocupação de que, de repente, esse trem pode cair ali e tal, mas não que é uma ameaça direta. E o terremoto? Como foi passar por terremoto? Porque o terremoto é um negócio que a gente não tem. No Japão, né, irmão? Nós passávamos todos os dias terremotos, pequenos terremotos. O Japão dá terremoto todo dia. Mais de 1, 2, todo dia. Só que tem uns que você percebe, outros você não percebe. Agora, o terremoto forte mesmo foi o que nós fomos na Indonésia, que na verdade a gente não esperava. Que foi isso que quando logo vocês chegaram. Nós chegamos. Isso aí para mim foi assim, bem forte. Eu não esperava, nós não esperávamos. Foi de manhã, 6 horas da manhã. Mas antes do terremoto teve o vulcão, né? Teve o vulcão. O vulcão, Nós ficamos na cidade de Yogyakarta, que meu irmão falou a cidade, mas não citou o nome. A cidade de Yogyakarta é uma cidade que é considerada assim, uma cidade universitária, né? Universitária, tem muitas universidades e para lá vão muitos estudantes estrangeiros. Tem mais de 3 milhões de habitantes. Europeus, enfim. Então é uma cidade assim bem mais tranquila do ponto de vista de você não ser assim, muito vigiado ou percebido, né? Porque esse contexto, mais internacional. Esse contexto mais cosmopolita, assim, né? Então, quando nós chegamos lá, aí pouco tempo depois tem uma montanha assim que próxima à cidade, eu não sei que distância que fica. Da nossa casa dava uns 30 quilômetros, parecia que dava. Né? A casa que nós ficamos era uma casa grande, assim, tinha uma varanda grande, bonita. De lá a gente ficava olhando um monte, assim. Né? E, de repente, era um vulcão que entrou em erupção. Né? Já era um vulcão antigo, mas estava adormecido. Naqueles dias ele entrou em erupção. Esse também é abençoado, né? Então, aí nós ficávamos vendo aquele espetáculo lá na varanda. A gente ficava vendo aquele espetáculo maravilhoso. Fumaças e chamas, cinzas e lavas ali. Mas aí, pouco tempo depois disso, aí veio o terremoto. Foi um terremoto de 7 ponto alguma coisa na escala de Richter. Então, foi um terremoto assim, a 35 quilômetros do epicentro de onde nós estávamos. Caramba, muito perto. Então, toda a cidade ficou praticamente arrasada. Teve bairros que acabou, sumiu tudo. Então, qual é a sensação na hora que começa? Olha, é esquisito, hein? Foi horrível, porque foi às 6 da manhã, eu lembro até hoje. Às 6 da manhã, nós estávamos deitados ainda e veio aquele barulho parecendo uma coisa assim, parecendo um rolo compressor, assim, só que chacoalhando, né? Tipo assim, aí eu gritei com ela que a casa que nós estávamos era um quarto, era uma laje. Tinha outro piso. Uma casa em cima, um andar em cima. E aí nós tivemos que sair correndo, né? E eu ainda bati minha mão fiquei como um bêbado, assim, porque você não tem equilíbrio, né? Apoio. E eu acabei batendo, porque eu queria abrir a porta antes, que eu fiquei com medo da porta travasse a porta, enfim. E conseguimos sair nos fundos da casa. Aí depois começou a vir. E a casa de vocês ficou inteira? Trincou tudo, não desabou. Mas não desabou isso. Comprometeu toda a estrutura da casa, né? Deu mais uns 600 e poucos tremores no dia. Nas réplicas, né? E depois, na sequência, a gente foi vendo a dimensão do estrago, né? Ficou sem luz, sem internet, sem
Tinha comunicação. Então foi a primeira experiência para nós que foi um choque muito grande, né? Vocês já chegaram choque. Também, chegando, né? Vulcão, terremotos, meu Deus do céu. E a Indonésia é um lugar muito, nesse sentido, muito instável, né? Quando teve o tsunami da Indonésia, vocês estavam lá ou não? Não, estávamos aqui ainda, só preparando para ir. Entendi, que é aquele tsunami famoso. Estava no processo de preparação. Caramba. É assim, eu acho, eu gosto muito de missões. Eu acho que é um trabalho, penso que é um trabalho dos mais difíceis, porque você sai de onde você está, né, igual vocês saíram lá do Sinop, sai do Sinop, de uma estabilidade, de algo tranquilo, de algo que poderia estar lá até hoje, poderia seguir a vida, ser um membro da igreja normal e tal, seguir, sentar lá, tranquilão, todo domingo tá lá, vai no EBD, vai no domingo à noite, no culto, vai no culto de ensino, e aí, de repente, você sair disso e ir para primeiro, mergulhar numa instabilidade... contexto de muita... a começar assim, eu sou um servidor público, eu tenho meu garantido aqui, tá tranquilo. Aí fala, não, vou abrir mão disso, vou entrar num ramo totalmente diferente da minha vida, né? Eu não tenho 17 anos, é uma decisão consciente, uma decisão... a certeza do atendimento da vontade de Deus, mas ainda assim que envolve muitas consequências, né? Você, não, vou sair do meu emprego aqui, que eu tô agora, a Lourdes falou, tô há 22 anos aqui, o Iris já também no seu ofício lá, no seu emprego, há bastante tempo. Mas as experiências e aquilo que vocês viveram, com certeza valeu, né? Valeu, né? É muito importante. Não valeu no sentido de que acabou, mas valeu esse período ainda que tem mais coisa para vir, né? Foi muito importante para nós. Às vezes a gente comenta, né? Porque você adquire experiência, conhecimento. Por exemplo, quando nós fomos para o Timor mesmo, você fala assim, nós fomos lá para ajudar a igreja e para... meu esposo, eu ia treinar os obreiros lá, porque a maioria dos obreiros, dos pastores são analfabetos, certo? Então tinha que preparar, né? Estruturar, ajudar. E depois, no fim, o que você acaba sendo ensinado, aprendendo, entendeu? Você aprende mais do que você ensina. Com certeza. O processo é o contrário. O processo é o contrário. Você vai como ensinador, mas aí quando você vê, você está aprendendo, entendeu? Naquele contexto, tem coisas que que assim, por exemplo, aconteceu um fato lá no Timor, que logo quando nós chegamos, tinha um pastor lá, o pastor Januário, que ele falava bem pouquinho falar português, né, e a esposa dele. Aí o líder da missão nos levou lá e falou assim, vocês vão cuidar do pastoreio da irmã Lourdes, né? E a irmã Madalena, que era a esposa dele. E eles são bem tímidos, bem assim, tímidos eles são, vergonhosos. E eu fiz um bolo, não lembro eles comem a mandioca de uma forma diferente da nossa, porque lá assim, eles cultivou, eles já vão ter que seca ela, raspa ela e seca para comer ela seca depois. Porque depois tem que esperar outra plantação, porque é muito seco, outra cultura, tem que plantar novamente, esperar, né? Aí eu consegui uma mandioca lá e fiz um bolo de mandioca, eles nunca tinham visto bolo de mandioca. Eu fiz um bolo de mandioca com coco e tal. E levei um bolo para ela. Ela, não sei se ela foi lá em casa ou eu fui lá e levei o bolo para ela. E aí eu falei para ela que dei na forma, né? Foi que depois ela me devolvia a forma. Aí tá. E ela demorou. E ela nunca ia lá em casa, nunca ia. Demorou, né, moço? 3 meses, eu acho. Eu falei, que será que a Madalena não veio mais aqui? Quando é um dia cedo, ela me apareceu. Com 2 tomates. Ela tinha plantado. Ela gostava muito de tomate. Ela gosta muito de tomate. Acho que seria a verdura preferida dela, a fruta. E ela plantou o pé de tomate, esperou o tomate começar a madurar, estava até meio verde ainda, 2 tomates, que deu no pé, só deu esses 2 tomates, e ela foi lá para me visitar e levar a vasilha e os tomates, porque ela não levaria vazia. Não ia levar a vasilha vazia, né? Ela tinha que retornar com alguma coisa. Como ela não tinha nada, ela teve que plantar o tomate, esperar o tomate ficar. Acho que já tinha plantado pequenininho, eu acho. Estava esperando produzir. Esperou ele produzir para levar, para não ir com a mão vazia. E ela foi e falou para mim aquilo lá, sabe assim, para mim isso foi uma experiência muito assim, sabe? Sim. Porque nós não temos isso. Eu lembro quando eu era criança, minha mãe fazia isso, o vizinho dava uma coisa, você tinha que levar outra no prato. E nós perdemos essas características no Brasil. Então você pode ver até uma pessoa... E eu achei aquilo, sabe? Eu aprendi muito dessas coisas de... A honra, né? Da pessoa.
de ir e tirar do que ele não tem, o melhor dele, aquilo que ele mais gosta, ela tirou para me dar, entendeu? Isso ficou muito marcado. Sim. No treinamento também teve algumas coisas que aconteceu com a gente, que eu falei a casa da menininha, né? Que fez aquilo lá, tirou. Então, tem coisas que você... Nenhuma outra coisa vai valer mais que isso, entendeu? Com certeza. Isso é muito importante. Eu aprendi muita coisa no Timor-Leste. É tanto que se alguém falar assim para mim, você prefere o Japão ou o Timor? Eu prefiro o Timor. Porque no Japão é uma coisa totalmente diferente. Sim. E as pessoas, quando nos vê, falam assim, as pessoas não têm muita, não sei, acho que não é noção, não sei, eles falam assim, então, eu sempre falei, esse dia eu fiquei questionando, o missionário do Japão, o missionário do Japão. Só que antes do Japão, nós fomos para um outro contexto, nós somos missionários, e nós nos consideramos mais missionários no Timor do que no Japão. Porque o trabalho missionário, em essência, que vocês fizeram foi realmente no Timor, né? Porque lidar com o timorense. E eu senti muito, porque eu não aprendi muito eu não tinha habilidades manuais para fazer, para ajudar. Que se eu tivesse esse tipo de habilidade manual, por exemplo, se eu soubesse pintar, eu sabia fazer crochê. Mas outra coisa eu não sabia fazer, porque eu tive uma carreira profissional e eu nunca me dediquei a essas coisas. E eu teria aproveitado mais ainda, porque eu faria trabalho com as mulheres, entendeu? Com aquelas mulheres que precisavam ali ajudar, ensinar. Então tem coisas que às vezes a gente perde tempo aqui, e que se a gente fizesse... Aí quando eu fui para o Japão, eu já aprendi, e daí eu já aprendi a fazer, e lá no Japão não precisava. Entendeu? Lá no Japão já não precisa, mas eu aprendi sozinha, fui vendo no YouTube, estudando, aprendi a pintar, aprendi a fazer trabalhos manuais, de artesanato, essas coisas, para se um dia eu fosse para um outro lugar, ter ali principalmente nas comunidades pobres, isso é muito importante. A pessoa está preparada, por exemplo, se vai uma jovem ou vai para a missão, ela saber, não só saber sobre teologia, sobre pregar, porque você vai ganhar as pessoas dessa forma. Se você é um meio, trabalho manuais, porque as pessoas usam muitas vezes, as pessoas falam assim, não, vai dar só para pregar, só para pregar. E muitas igrejas no Brasil, eles enviam missionários para fora do Brasil e cobra, por exemplo, tem a placa lá da igreja dele aqui, que é a placa lá da igreja, e cobra, tá lá ligando, quantas pessoas citam Jesus, quantas pessoas citam Jesus, e às vezes até nem dá suporte, né, porque tem que ter suporte, porque quando você vai para uma missão, a missão geralmente ela dá suporte para esses projetos. Sim, né? O trabalho missionário, ele desculpa até interromper, mas vou dizer assim, esse contexto indígena que eu lidei aqui, a mulher ficou 25 anos para ganhar a primeira aula. 25 anos. Eu estava conversando, né, outro dia com um menino, acho que o Peters, falando sobre isso, porque se você for ler a história de muitos missionários, os primeiros pais das missões, a biografia deles, você vai ver a dificuldade que foi, como que ele fez para só ir se inserindo na cultura, aprendendo a língua, trabalhando com o povo local, que você vai conseguir levar a mensagem. Porque é isso que é até uma visão errada que as pessoas têm, e a gente entende que é uma visão errada propositada pelo inimigo mesmo, é de que o cristianismo ele quer acabar com a cultura local. De forma alguma. O cristianismo, ele sempre foi, como vocês falaram, você teve que dar o seu gato, ou receber um galo, o irmão, você viu lá o povo comendo cachorro. Todos os aspectos, esses aspectos da cultura, a gente não tá. O cristianismo não quer matar a cultura. Nunca quis, entendeu? Mas quer levar a palavra de salvação, de você vai avaliar o que é ali na cultura que não é, que você não pode absorver, e o que você pode absorver na cultura. Sim. Aquilo que está contra os princípios cristãos, você sabe o que é. E não é ele próprio, quando ele aceita Jesus, ele vai por si, o Espírito Santo vai trabalhar na vida dele, que ele vai deixar de fazer aquilo. E é isso que o pessoal às vezes quer misturar a missão com outras coisas, mas o aspecto do missionário... Você não pode impor o que você a sua visão, minha visão de mundo e cultural, né? Na cultura deles. O pastor chega lá pro timorense e fala assim, não,
Pode comer cachorro não, rapaz, isso aqui é absurdo. O cara fala, não, vou morrer de fome, visto aqui, entendeu? Então, realmente esse aspecto da missão, ele é muito rico, né? E para você ver, quando nós fomos... Posso continuar falando, né, amor? Pode, mano. Pode, fica à vontade. Porque quando nós fomos para Tauro, em Atauro, quando o evangelho chegou lá, ele chegou através de uma pessoa que veio da Indonésia, mas que na verdade ele era um náufrago que se perdeu, que o barco naufragou, né, amor? É a história que eles contam. E acharam ele lá na praia, eram 2 homens, né? Foi o primeiro evangelizador. Indonésio. Aí ele chegou lá, ficou lá uns tempos, eles acolheram ele e tal, e ele ficou lá na ilha, e ele pregou o evangelho ali. E eles já esperavam que alguém ia vir. Eles tinham uma história, né, amor? Lá, tipo aquele... Não sei se você já leu o livro Fator Melquisedeque. Se não leu, ele é bom ler. De Don Richards. Já vou botar aqui para Fator Melquisedeque. E eles esperavam que alguém ia lá um dia para pregar a palavra de Deus, um dia falar de Deus. E lá, como é tribal, um aceitou Jesus, os outros aceitaram. Era 5 reinos, né, amor? 4 aceitaram Jesus e um reino não aceitou, que é esse que depois os católicos foram e ficou dividido. E aí todo o clã, todo mundo aceitou Jesus. E eles eram caça-cabeças, eles andavam nus, né? É tanto que nos cultos deles, até muito tempo, eles faziam uns altares bem altos assim, e o pregador pregava nu lá, ele ia nu. Tinha só não é tipo totalmente nu, mas tinha aquela... assim, sabe? E eles aprenderam assim, no jeito que, por exemplo, no domingo lá, eles não fazem nada na vida, a não ser cultuar. É o dia do Senhor. Se ele tem um armazenzinho, um botequinho, uma barraquinha, eles não vendem nada. E são dedicados, né? Eles não trabalham porque é o dia do Senhor, porque eles aprenderam assim. Interessante, né? Que eles são fervorosos, né? Eles fervorosos. Muito dedicados. Os cultos enchia, começava às 8 horas, né, amor? E até meio-dia você não via ninguém ficar andando na igreja, levantando para banho, todo mundo sentadinho ali quietinho, não vê essas andações de ninguém dentro da igreja. Quando eu cheguei aqui, eu estranhei bastante. Porque a gente acostuma com aquilo ali, aí você chega aqui, você acha que... Aí você já acha que você aqui que está errado. Mas né? Porque essa visão que vocês têm, essa experiência, é algo... Dinheiro não compra. Você acaba tendo paralelos, porque né? Às vezes eu falo fazendo comparações, né? Não tem como você não fazer comparações. Sim. Você acaba, enfim, é igual aqui agora em relação ao Japão. Falando em relação ao Japão, alguém essa semana até me perguntou. Certamente vocês estão tendo dificuldade aqui na readaptação, porque chegaram recente e tal. Com certeza, muita dificuldade. Muita dificuldade. Né? Por quê? Porque nós ficamos 7 anos no Japão e a dificuldade que a gente tem aqui em relação ao Japão, que eu quero me referir, é no sentido de que, eu sempre digo assim, o Japão tudo é feito para funcionar desburocratizado, sem burocracia. Tudo fácil de fazer. Tudo fácil. Então, você resolve também. Não, você chegou na prefeitura, você não tem que esperar, você não tem que entrar em fila, entendeu? As pessoas estão lá, a consciência delas é que eles é que tem que te esperar, não você esperá-los, né? Então, o cliente ou o cidadão, o banco, você não tem filas de banco. Então, tudo é feito para funcionar de forma... Fluir, né? Fluir, acontecer, tem que fluir. Você chega aqui, tudo é meio... Tudo emperrado. Fica travado, emperrado, você não consegue. Aí não resolve, tem que ser por telefone. Você telefona e te coloca para ouvir aquela músicazinha, enfim. Então, aí você começa... É engraçado, você vai no gerente do seu banco, aí ele fala, não, você não resolve comigo, você tem que ligar no telefone. Você está entendendo? Então, você acaba fazendo comparações. Sempre fala, meu amor, a gente tem que vigiar para não ficar... Às vezes a gente fica... Porque o contexto brasileiro é esse, então não tem como. Aqui é o nosso país, é isso mesmo e pronto, né? Mas as experiências de estarmos... nossa última experiência mesmo, antes de vir para cá, falo de fora do Japão, foi visitar o Nepal, né? Que nós fomos visitar o Nepal, que, na verdade, assim, aí nossa igreja no Japão, a gente ajudávamos, né, uma missionária brasileira que está no Nepal, mas o que eu quero destacar nesse fato da nossa ida lá, é que nós tivemos o privilégio de... Isso foi em 2019, né? Nós estivemos lá no Nepal, e ficamos
faz um mês lá, uns 15 dias. 15 né? dias. Então, nós tivemos o privilégio de visitar o interior do Nepal, em direção ao Himalaia. E fomos visitar uma família de um nepalês que aceitou a Jesus, que essa missionária o evangelizou, tá, no momento de dificuldade da vida dele, ela o evangelizou, ele aceitou a Jesus, e ele se tornou assim, um parceirão dela, né, um obreiro dela, enfim. Mas a família dele mora nas montanhas, lá no interior do Nepal. E ele já estava com uns 25 anos que não ia visitar a família. Nossa! É. Então aí ele queria muito ir lá. E quando eu falei que nós poderíamos ir lá, a gente ia planejar para ir, ele ficou muito feliz, muito grato. Então, nós planejamos a ida, né? E fomos. Uma viagem terrível. Pensa numa viagem de sair 5 da manhã hoje e você só chegou lá no destino final no outro dia, às 10 da manhã. Às 10 da manhã. E tivemos que dormir nas montanhas à noite. Coisa terrível. Lugar de perseguição. Perseguição. São terríveis. Mas o que eu quero destacar é assim, que chegando lá na vila, no localzinho que a família desse irmão mora. Vocês devem conhecer cada lugar. Nós aí ficamos sabendo que tinha uma igreja lá, próxima, né, na montanha. Então, aí falei, eu quero conhecer, quero ver a igreja, né, porque tem a igreja, tem a igreja aqui, tá? Que é um pastor local que foi treinado na Índia, né, com as missões da Índia e etc. E ele então tem essa igrejinha. E nós fomos lá. E aí sim, pensa que caminhada. Nós saímos cedo. É assim, tem lugar que você sobe de 4 pés, né? Você tem que andar de 4, subir. Escalou. Aí você chega lá na encosta, assim, encosta mesmo, não é plano, não. Aí fizeram um platôzinho ali é construída a igreja. Ali aí em volta tem as comunidades ali, tudo nos penhascos, né? Então para mim foi uma experiência que me marcou muito, porque eu cheguei lá. Eu chorei. E nós choramos. Eu não queria ir depois quando eu cheguei lá. Porque foi assim, muito gratificante, foi trabalhoso, difícil demais para chegar lá, mas ao chegar ali o pastor se sentiu muito honrado. Como é que vocês fizeram tudo isso para me vir visitar? Então ele ficou muito honrado. E eu fiquei assim muito tocado pelo fato de estar ali e vendo aquela dificuldade, tudo muito organizadinho. Então a igreja, o templozinho feito de barro, né, as paredes de barro, tudo coberta de zinco, né? Madeira, não é? Eu postei um vídeo hoje no Mas assim, eles não usam bancos, né? As pessoas sentam tudo no chão. Sempre aqueles cruzados, as pernas, aquele estilo, né, de asiático mesmo. Mas tudo muito arrumadinho, tudo organizadinho, tudo, sabe? Então, e vendo aquele pastor ali, aquela família animada. Ele, meus filhos, e aí você fica pensando, do seu contexto, no caso nós estávamos no Japão, e você tem tudo. Toda a tecnologia ali, né? Mas aí você pensa também na sua realidade no Brasil, que você tem megas igrejas, megas templos, tanto dinheiro, sabe, investido em coisas assim que aí você chega num ambiente daquele e que a igrejinha, a placa, eu tenho as fotos, eu posso. Não, vocês vão ter que trazer aqui a foto. Tem lá uma placa aí com vários, assim, escrito, né, em nepalês, a gente não sabe ler. Aí eu perguntei para a missionária por que estava escrito? Aquela placa grande com tantos, né, escritas ali na frente da igreja. Aí ele explicou que ali estava o nome de cada pessoa que fez doações para aquela construção. Simples. Não é simples. Então, era ele, a esposa e 2 filhas, e quando nós chegamos, a gente foi para dentro do templo, aí sentamos ali no chão, na roda, tem as fotos, tudo, e nos serviu uma coisa fantástica. Chá, né, um chá local ali, pepino cortadinho, fresquinho, com pimenta, bastante pimenta, e umas bolachinhas. Entendeu? Então nós sentamos na roda ali, dentro do templo, fizemos uma oração e tomamos nosso café enquanto a gente foi conversando. Qual o tamanho do templo? O templo é pequeno, deve dar uns 4, não, um pouco maior, assim, ele era comprido, talvez uns 4 por 8. Pequeno. 10, assim. Ele tem uns 60 pessoas ali que eram membros. Isso aí é uma igreja. Mas é uma igreja. É uma igreja enorme. Quando você fala disso aqui, as pessoas. Mas veja bem, ali é um contexto de
um mês atrás, antes de nós irmos lá, foram mortos uma missionária da Coreia do Sul e um missionário australiano, né, por radicais hindus. Então, é um país hindu e o hindu é proibido. É proibido. Pegar lá. Evangelizar é proibido. Então, você não pode fazer proselitismo, né? Eu não posso tentar converter um hindu, é lei no Nepal, né? Converter um hindu a qualquer outra religião, não é só o cristianismo, né? Um budista não pode tentar converter um hindu. Então, naquele contexto, você encontra uma igreja assim, aquela comunidade cristã da sua fé, e aquele pastor que está ali batalhando, né? Você vê que é uma pessoa simples, enfim. Então, você vê que tem gente... isso não tem como não tocar. Aí o que aconteceu? O mais fantástico é que ele, depois, a gente tinha trazido umas coisas para doar. Lá, como é muito frio, as montanhas, então trinca muito os lábios. Nós levamos os irmãos do Japão doaram uns cremes para labial, frio, né? Enfim. E algumas coisas que a gente levou mais do Japão, e a gente queria doar para a comunidade lá da igreja. E ele foi, então, lá para receber, e nessa ida dele, ele desceu lá da montanha, foi lá tipo uma comunidadezinha onde moravam os pais desse nepalês que se converteu, e ele foi lá e ele evangelizou, falou de Jesus para toda aquela família que nunca tinham ouvido do evangelho. Primeira vez. Eu tenho um filminho, eu não gosto de publicar, porque para evitar, né? A internet hoje tem um alcance que é. Sim, aí, de repente aparece lá que o pastor evangelizando, aquela coisa toda, aí pode ter um problema de alguma forma, porque é proibido, né? Sim. Mas ele foi lá e falou de Jesus na língua, nós ouvimos tudo, aí o rapaz traduziu para nós um pouco do que ele falou, ele contou todo o plano de salvação para toda a família. Aí, quando chamou o senhor, que é o pai do rapaz, então toda a família se juntou para ouvir, crianças, mulheres. Então é uma experiência que é muito impactante do ponto de vista considerando o contexto, a realidade, né? E que você, de repente, presenciar tudo isso, você realmente não tem como não chorar. Eu chorei, né? Ele orou comigo. Eu chorei tanto porque assim, eu não imaginava que ia ter uma coisa daquela, assim. Uma igreja naquele lugar, com esses membros, um pastor com a família dele ali dedicado, igual ele estava dedicado. E aí eu fico pensando, né? Aí igual ele falou, a gente fica pensando na nossa realidade aqui. Que eu sempre falo que aqui no Brasil não tem ninguém que nunca ouviu falar de Jesus. Olha, não tem. Todo mundo já ouviu falar de Jesus e sabe. Não aceita porque não quer. Porque nós temos nem rádio, nem televisão, nem tudo quanto é tipo. Boca a boca. Talvez alguma tribo indígena que não fale, que ainda não foi, que ainda está lá incomunicável, que não ouviu falar de Jesus. Sim. Né? Isso pode ter. Mas o brasileiro médio... Mas o brasileiro, onde você vai falar... E hoje está uma moda que todo mundo é evangélico, né? Então, todo mundo ouviu falar de Jesus. Então, a pessoa não aceita porque não quer. Aí você vai num lugar desse, onde as pessoas não sabem nem quem é Jesus. A maioria desses países não sabe quem é Jesus. Nunca ouviu falar. Nunca ouviu falar, não sabe mesmo. O Japão, a maioria dos japoneses não sabe quem é Jesus. Nem eles fazem no Natal, colocam árvore de Natal, todas essas coisas por causa da do comércio. Só para complementar isso. Da questão comercial. Né? Eu fiz isso propositalmente assim que eu cheguei no Japão, nos primeiros natais. Assim ia falar, né? Eu dei um desafio para os jovens da igreja, que foram jovens que praticamente muitos nasceram no Japão, são filhos de brasileiros, mas nascidos lá, outros foram muito criança. Então, desde a creche, eles têm a educação japonesa. Então, falam japonês fluentemente, está inseridos na cultura. E são filhos de irmãos. E eu, então, dei um desafio para eles, assim, eles fazerem uma pesquisa no Natal, se eles pudessem fazer algumas entrevistas em shoppings, em alguns lugares, com os japoneses, o que significava o Natal para eles, de fato, né? O que eles entendiam do Natal, como Natal. E eles fizeram. Então, para eles foi muito impactante, e para mim já confirmou aquilo que eu imaginava que era. Eu esperava, mas para eles foi impactante no sentido de que
os japoneses não têm o Natal como uma festa de Jesus. Eles não têm Jesus na festa do Natal. Cristã. Não, é simplesmente um comércio, um negócio de... Aí Jesus... Quem é? Na verdade, eles nem associam o Natal uma coisa com Cristo, com Jesus, entendeu? Porque não tem essa... Não está naquele consciente coletivo, então né? você vê aquele evento, aquelas coisas bonitas, árvores e toda, mas não significa que aquilo representa o cristianismo, alguma coisa em termos de conhecimento do evangelho para os japoneses. E eu sempre destaco assim, Jabes, para concluir aqui, eu acho a minha fala assim, olha, você tem que pensar assim, uma coisa é você evangelizar no Brasil, no contexto brasileiro, e uma outra coisa é você evangelizar, por exemplo, no caso, como eu acabei de citar, o exemplo do Nepal. Tá? Qual que é a comparação que eu faço, para pessoas entenderem o grau de dificuldade? Veja bem, se eu vou falar aqui no Brasil de Jesus para uma pessoa, por exemplo, de repente eu acho que um amigo meu católico precisa de ser evangelizado, certo? Eu vou falar de Jesus para ele, isso é relativamente fácil. Por quê? Nós temos muitos pontos em comuns. Se eu digo para um católico... São elementos conhecidos, né? Se eu digo para um católico que Jesus é filho de Deus, ele concorda plenamente. Você concorda que Jesus morreu na cruz do Calvário para a nossa salvação? Perfeitamente. Você acredita que Jesus perdoa os pecados? Perfeito. Você acredita que Jesus é Deus? Perfeitamente. Então, você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Parte de uma base conhecida, você né? tem todos esses pontos que facilitam a aproximação e, consequentemente, a comunicação do Evangelho. Agora você vai falar de Jesus para um hindu. Ele não tem ideia do que... Como? Jesus, ou Deus nosso, para o hindu, nada mais é do que mais um Deus no seu panteão de milhares de divindades. Isso não faz nenhuma diferença. Ele já tem milhares de deuses. E essa ideia de divindade pessoal, de filho de Deus, que existe um livro que é a palavra de Deus, isso não faz sentido. Então, é um contexto completamente diferente, adverso, completamente. Então, é por isso que a Lourdes falou, às vezes as igrejas não estão preparadas para essa questão, envia um missionário, aí daqui 3 meses, olha aí, converteu quantos aí? Já tem, eles estão pensando e fazendo essa cobrança a partir da realidade do contexto brasileiro. Você vai ali na esquina, ou vai no bairro, faz um movimento, aí alguém levanta a mão, eu aceito, converteu, 3 almas, 4 almas, 5 almas, aceitou Jesus. Tá, isso é o contexto nosso. Então você tem uma realidade diferente. Naquele contexto, meu irmão, para você conseguir uma pessoa a trazê-la para Cristo, você tem que avançar cada etapa, e cada uma dessas etapas é muito complicada, né? E sem contar que você está no contexto de perigo, de perseguição, de ser mal entendido. Você já é um imigrante. Você tem uma fé proibida. E você vai fazer um ato proibido. Você não tem nem visto de missionário. E você é nada, né? Então, praticamente tudo é ilegal aí. Então, é essa a realidade que as pessoas... Por isso que eu digo assim, que as pessoas têm que ter realmente um choque antes de ir para a missão, para que essa roupagem, como a Lourdes disse, de romantismo... Que é uma festa, não. Eu digo assim, na verdade, assim, quando nós fomos enviados, aí cantaram aquele hino assim, estou indo agora pelo mundo afora, sem temer o mal. Mal sabe, né? O mal que espreita, né? Então aí você canta isso, você ouve isso, mas isso é por um romantismo que não condiz, né, com a realidade que você vai deparar nesses contextos, principalmente de Ásia. Não, com certeza. De Ásia. Pastor, Lourdes, eu estou assim, estou muito feliz que vocês vieram hoje aqui. Eu queria, a gente já está caminhando para a gente encerrar, mas eu queria, primeiro, vocês têm ainda, digamos assim, o que você tem a dizer para quem pensa no projeto missionário? O Willis falou, eu quando era adolescente recebi o chamado, e tem muitos jovens aqui dentro do contexto que a gente está vivendo aqui, que já receberam um chamado, um propósito de Deus, mas isso parece que está, né, igual com vocês, nesse tempo da espera de Deus. E
que vocês têm a dizer? Qual a mensagem que vocês têm para essas pessoas, assim, nesse contexto de missão, dada a experiência que vocês tiveram? Você quer falar? Deixa eu falar. Eu penso assim, a primeira coisa que tem que considerar, que levar a sério, é a questão do tempo de Deus. Né? Então, não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Eu digo, baseado na minha experiência, como eu já disse, em 1986, 87, foi quando eu ouvi a primeira palavra de alguém que eu considero e que eu tenho certeza que foi uma palavra de Deus, profética daquela pessoa, de um pastor, de que isso iria acontecer na minha vida em um futuro da minha existência, sem data, sem nada, e que eu me resguardasse, que eu fosse cuidadoso, vigiasse na minha vida espiritual, porque Deus tinha esse projeto e ia realizar na minha vida, mas dependia da minha caminhada com o Senhor. Tá. E isso passou o quê? 1986 para 2005? Quantos anos? 20, né? 86? 86. 96, 2006. 2006, né? Então, 20 anos depois é que isso veio concretizar. Então, o tempo é de Deus. O segundo é que você tem que ter essa convicção. Ter a convicção, né, de que tem essa chamada, que realmente é de Deus, partiu de Deus, né? Isso tem que ficar muito, muito claro. E considerando hoje o contexto nosso, a realidade do mundo, esse mundo globalizado e tudo, existem muitas formas das pessoas fazerem missão. Não significa que você tem que ser enviado e ir e ficar no campo e tal. Tem pessoas que fazem missão, por exemplo, eu gosto de destacar isso porque eu vi isso acontecendo no campo. São jovens que doam um tempo da sua vida para aquilo. Ele vai lá para 6 meses, para um ano. Impulsiona, né, um projeto. Ele olha, lá eu conheci, por exemplo, no Camboja, no orfanato lá, que esse casal de missionários cuidam lá, trabalhavam na época, que são amigos nossos, eles recebendo jovens de Kuala Lumpur, na Malásia, né, para doar as férias. Era período de férias da faculdade. Brasileiros também. Tinha dois brasileiros que estavam de férias da faculdade e foram para doar essas férias ali no orfanato, dando aula de inglês para as crianças, ajudando na alfabetização das crianças, ajudando ali a preparar comidas, enfim. É uma missão. Sim. Né? Ela vai fazer aquilo temporariamente, foi lá e doou, e abriu mão dessa... Ele poderia ir para outro lugar, para Miami, sei lá, para o Caribe, eu sei, mas ele decidiu. Então, os crentes, nós, os jovens, principalmente, né, os casais mais jovens, eles podem fazer esse tipo de trabalho que é muito valioso, e aqueles que têm um chamado que é para dedicação de tempo integral. Não, e assim, né? Pessoal, também você pode estar pensando assim, vou viajar lá para o Timor. Não, tem diversos projetos missionários que acontecem no Brasil. No Brasil. Em períodos de férias. Também. Você tem que procurar, é importante que você procure sempre uma agência missionária que seja comprometido com o evangelho mesmo, que não seja só oba-oba, que é só fazer festa. Não, uma agência. Eu participei de alguns projetos missionários. Sério, eu participei de um projeto missionário com a APEC, né, que é a Aliança para a Evangelização de Crianças, que é uma agência internacional. Fizemos curso da PEC, meu irmão fez curso da PEC. Então, assim, focado no trabalho de crianças. Fiz um treinamento. Eu fui instrutor, fiz vários negócios lá da PEC e tal. Minha mãe instalou o campo aqui no Mato Grosso e tal. Então, a gente participou de algum projeto. Então, assim, não é chega, vamos fazer não sei o quê, faz uma dinâmicazinha e vamos. Tudo planejado. Não. Uma semana de treinamento, uma semana de campo. Exatamente. E mais 3 dias para a gente finalizar na base o evangelismo. Então é algo estruturado, é algo que você não é jogado, você não vai lá só para ficar tocando música, nada contra quem toca música, mas assim, é algo a mais, é algo mais profundo. Exatamente. Você vai eu fui para uma cidade chamada Rio Negro, no interior do Mato Grosso, super pequenininho, não tinha nada. A gente andava na cidade assim, o pessoal falava, vocês são os missionários, porque a cidade era tão pequena que todo mundo sabia que tinha algo diferente acontecendo, que nós fizemos um programa de rádio. Eu sempre gostei de rádio, né? Fiz um programa de rádio lá, a gente fazia os personagens e alcançamos as crianças, fizemos programação. Então, assim, o trabalho missionário, ele tem esse aspecto que eu penso que é o que vocês fizeram, que é
tempo integral ali, mas eu acho que o trabalho missionário também é impulsionado por essas ações. Eu acho que ele dá um gás, né? Até para você estar lá, você recebe aquele pessoal, dá um... eu penso né? assim um outro aspecto também, ainda concluindo a minha fala, daqui meu amor pode falar, é a questão das igrejas, né? Eu acho que a igreja brasileira, né? Eu vou falar mais do nosso contexto, da Igreja Assembleia de Deus, né? Nós temos que não apenas falar, eu acho que tem que ter um engajamento maior, um envolvimento maior, uma conscientização. Você sabe que tudo passa pelo processo de conscientização. Sim. Se o povo não for conscientizado, não for educado, não for trabalhado nesse sentido, dificilmente vai ter essa percepção, essa conscientização de que há uma necessidade em algum lugar, né? Que é preciso investir, que é preciso fazer, que é preciso enviar, que é preciso ir. Então, eu penso assim, que acho que a igreja, no sentido em geral, né, as lideranças, todos nós temos que ter esse engajamento maior, esse trabalho de conscientização, trabalhar na Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. É possível fazer tudo ao mesmo tempo. Amém. Não, eu só ia dizer, não vou falar, né, para o jovem que ele diz que tem chamada e que Deus já falou com ele, que ele se disponha a fazer por você. Ele tira um tempo dele, faz igual você falou, vai lá num projeto desse, e aí ele vai ver se ele tem realmente chamada, né? Vai lá, ele vai trabalhar ali para ficar ali, conviver com aquela comunidade, trabalhando mesmo, ajudando ali no que for necessário na evangelização, ele se preparar antes, igual você já disse que você fez o treinamento, se preparou e foi, não só para ir para lá, só para, né, tipo... Ficar aquele negócio superficial, mas que seja uma coisa que tenha... Um engajamento mesmo. E ele vai saber se ele tem... Ali ele vai ser despertado para a missão ou não. Ir para uma comunidade indígena, né, aqui no Brasil e também fora do Brasil. Tem muitos projetos de férias fora do Brasil também, que a pessoa que diz que tem chamada, porque tem gente que fala assim, eu tenho uma chamada para tal lugar, ou não sei o quê, para o exterior. Geralmente, mas quando tem chamada, a maioria dos jovens hoje eles têm chamada aqui para os Estados Unidos, para o Canadá, para países mais, para a Europa, né? Então, tudo bem, nada contra. Só que, assim, eu acho assim que ele tem que ter uma experiência... Deus sempre nos leva, a verdade, eu vejo assim, Deus sempre, onde está todo mundo olhando para cá, Deus está falando, olha, tem um monte de gente esquecida aqui. Exatamente. Então, é aqui que eu preciso. Muda o foco, né? Muito foco. O trabalho, né, do Timor tocou muito mais o coração de vocês. Muito mais. Porque é chegar aonde realmente está ali, apesar de haver uma igreja, de haver um trabalho, é um lugar diferente. No Nepal, que você falou assim, um lugar escondido. Tem uma missionária no Nepal, que ela tem 60 anos, 63 anos, e ela é essa missionária nacional militar, e ela tem uma filha especial, com 40 e poucos anos, e ela está lá há quantos anos, amor? 12 anos? Vai para 15 anos. Para 15 anos. Sozinha. Mas, viu, Jabes, eu digo assim também, porque particularmente, isso faz parte da minha própria característica. Eu gosto muito do lugar que eu esteja, assim, eu gosto de ficar à vontade, tem que ter contato com o povo. Sim. Então, eu por exemplo... Mas quem quer fazer missão tem que ter disposto eu não penso... Minha avó sabe disso, às vezes ela sempre falava que tinha dificuldade. Eu gosto de comer no mercado popular, aquela comida de rua, provar os petinhos de cobra... Está imerso mesmo. Mas não é por uma questão de fazer graça, é porque realmente vivendo aí, tendo esse contato com as pessoas, é que você realmente vai conhecer a realidade. E eu gosto desse lugar. Entender, né? E entender. Então, só para reforçar o que a Lourdes disse, o jovem vai para igual você foi para um treinamento assim, participou, isso faz toda a diferença. Pessoal, quero agradecer muito a presença de vocês. A gente é só o começo, né? Primeira vez que vocês venham, a próxima vez eu quero que vocês venham, tragam fotos, tragam as coisas. A gente vem com a roupa mais, mais típica. Não, de verdade. Você aí que está assistindo a gente, quer que eles voltem, deixe seu comentário aí. Já deixa sua pergunta, sua curiosidade. Talvez a gente faça um ao vivo com a participação do pessoal aí. Pode ser. Aí vocês já podem deixar aí. Não esqueça de deixar o seu comentário, deixar a sua curtida, para que a gente possa
alcançar. Olha que experiência rica que a gente teve hoje aqui, né? Quantas coisas a gente já viu, quantas coisas a gente aprendeu. Esse é o objetivo do nosso podcast, mostrar essa realidade das pessoas que vivem a obra, que conhecem, e que você que está aí nos assistindo, pode estar sendo despertado por Deus para esse momento, para essa realidade, né? E que se esse for o objetivo, se a gente conseguir alcançar isso, a gente já vai estar muito feliz. É verdade. Porque precisamos, a obra precisa, as pessoas precisam ouvir de Jesus e ouvir falar de Cristo, né? Amém. Do amor de Jesus por nós. Amém. Obrigado. Obrigado, nós também agradecemos. Estamos aqui, muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Pela oportunidade de estarmos aqui falando um pouco da nossa história. Amém. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Deus abençoe vocês.